Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor, vamos começar. Aleluias. Te damos graça a Deus, te bendizemos, te agradecemos por podermos estar aqui nesta noite para bendizer o teu nome. Te louvamos pela tua graça, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Queremos entregar a ti o nosso louvor, a nossa adoração. Que o Senhor receba diante do teu altar, Pai, o nosso culto, Senhor, que suba como aroma agradável a ti. Te dou graças, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado com a tua destra fiel. E que nós possamos aprender de ti a cada dia, possamos estar firmados no Senhor, fazendo a tua vontade, cumprindo o teu querer. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade, ó Deus, para falar aos corações, para nos ensinar conforme a tua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus, entregamos as nossas vidas a ti e te agradecemos pela comunhão, ó Deus, por podermos estar na tua presença, por podermos te adorar, te bendizer e te exaltar, Senhor. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade liberta o meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, dizer que és famoso. Dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, dizer que és famoso, és formoso. Derramamos o nosso coração na tua presença, Deus. Oh Espírito Santo, nós te invocamos, nós te buscamos, nós desejamos a tua presença, Senhor. Que possamos nos derramar diante de ti verdadeiramente, que o nosso coração se renda a ti, que os nossos lábios te adorem, que o nosso coração se prostre diante do Rei, o nosso Rei Jesus, aquele que é digno. Tu és digno de todo louvor, tu és digno, tu és digno.
derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és bondoso. Aleluia, santo é o teu nome, Senhor. Te louvamos, te bendizemos. Nos derramamos na tua presença, Deus, e te adoramos. Em nome de Jesus. Somos gratos a ti, Senhor. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior deste mundo que foi dado como herança, que foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria no Senhor, declare: tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará, seu louvor estará continuamente nos meus lábios, em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. E louvarei ao Senhor, ao Senhor em todo tempo, em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo, Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus Cristo será sempre minha canção. Bendizemos o teu nome, Senhor, te agradecemos. Tu és a nossa canção, tu és o motivo do nosso louvor, e nós te bendizemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Vamos continuar falando um pouquinho sobre o nosso assunto de todas as quintas-feiras.
sobre a doutrina do batismo no Espírito Santo. Amém? O que você já sabe até agora? O que você já aprendeu? Diga aí. Nada? Hã? O que você pode dizer sobre essa doutrina que nós temos estudado sobre ela? Hã? Diga aí. Eu sei que vocês sabem, só não quer falar, né? Amém. Nós temos visto, e até agora nós temos falado que entendemos a doutrina do batismo no Espírito Santo como uma segunda bênção, como algo distinto e separado de regeneração. Amém? Você pode ser um cristão, salvo, mas nunca ter passado pela experiência do batismo no Espírito Santo. Falamos também que o batismo no Espírito Santo é algo que nos acontece, que acontece conosco. É Cristo que nos batiza, como João diz lá no capítulo 1, que Jesus viria, após mim vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo. Então, nós temos falado sobre isso, que esse batismo é algo que nos acontece. Somos batizados por Jesus Cristo. E é algo experimental. Amém? É algo, uma experiência evidente, visível e que se manifesta de maneira clara, tanto para quem recebeu esse batismo, esse dom, como também para as pessoas que observam. Então, esse batismo no Espírito Santo é algo que nós podemos perceber, algo visível, evidente e claro, inconfundível. Amém? Então, é uma das coisas, assim, bem rapidamente, que nós temos tratado até aqui, e que eu entendo que é algo que nós precisamos entender essa doutrina, para que nós possamos refletir sobre aquilo que temos vivido, as nossas vidas, aquilo que temos feito, e como temos vivido essa vida cristã. Amém? Então, hoje, nós vamos tratar sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito. Você é cheio do Espírito, sim ou não? Quem é cheio do Espírito? Quem acha? Eu acho que eu sou. Não, eu não sou. Né? Nós vamos ler alguns textos aqui. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia. Vamos ler lá Atos capítulo 1, versículo 5. Atos capítulo 1. Versículo 5. Amém? Que diz assim: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Quem disse isso? Jesus. Amém? Jesus está dizendo isso para aquelas pessoas, para aqueles irmãos que estão ali reunidos junto ao monte, vendo a sua ascensão, onde eles vão ver a ascensão, e Jesus faz essa promessa. Jesus diz isso, né, que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Agora vai lá no capítulo 2, versículo de 1 a 4, que diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios, amém? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Agora vamos ler lá em Efésios. Efésios capítulo 5. Do versículo 18 até o 20. Até o 21, amém? Encontrou?
18 diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Então nós lemos esses textos. E muitas vezes essa dificuldade, o que nós temos, né? Eu fiz a pergunta aqui para você: você é cheio do Espírito? E talvez alguém falou: não, eu sou, né? O outro falou: eu não sei, né? Porque muitas vezes nós não entendemos o que esse texto de Atos que nós lemos, esse texto diz lá que eles foram cheios no capítulo 2. O que representa isso, né? O que significa quando diz que ali, Lucas narra que eles foram cheios do Espírito? E quando nós olhamos para Efésios também, o que Paulo vai dizer lá, né? E não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então, nós temos aí a mesma palavra. Lá Lucas diz que eles foram cheios do Espírito em Atos. Em Efésios 5, Paulo diz também que nós precisamos sermos cheios do Espírito. Enchei-vos, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E às vezes, quando nós olhamos para esses dois textos, nós fazemos uma confusão e achamos e pensamos que se trata da mesma coisa. Quem acha que trata da mesma coisa ou são coisas distintas? Aquilo que Paulo diz em Efésios 5, 18, e aquilo que Lucas narra, aquele acontecimento que aconteceu ali no dia de Pentecostes. Eles estão tratando do mesmo assunto? Estão falando das mesmas coisas? Ou coisas distintas? Podemos entender de maneiras distintas essas duas coisas. Entre ser cheios eles foram cheios do Espírito, todos os que estavam ali, no dia de Pentecostes. E Paulo dizendo e exortando a encher-nos do Espírito. E aí, o que você me diz? Nada? É a mesma coisa ou não é a mesma coisa? E uma das dificuldades, muitas vezes, está exatamente aí. Porque nós já falamos aqui anteriormente sobre a obra do Espírito. O que o Espírito Santo opera nas nossas vidas? Uma das obras do Espírito na vida do crente. Quem regenera o homem? Hã? Fala, gente. Quem? Fala, Alain. Tem certeza? O Espírito Santo, né? Quem nos traz entendimento? Quem nos revela as Escrituras Sagradas? O Espírito Santo. Quem nos santifica? O Espírito Santo. Amém? Então, e muitas vezes nós confundimos e não entendemos o que esses dois textos que eles querem dizer. E nós tratamos como que se aquilo que Paulo está dizendo fosse a mesma coisa que aconteceu ali no dia de Pentecostes. Esquecemos de olhar para o contexto daquilo que está acontecendo, o que Paulo está tratando quando ele escreve aos Efésios: enchei-vos do Espírito, e quando Lucas nos diz em Atos que eles foram cheios do Espírito. Então aqui eu queria trabalhar e fazer uma distinção entre duas maneiras que nós podemos entender a maneira que o Espírito de Deus trabalha na vida do homem. Ele pode trabalhar de maneira direta ou de maneira indireta, né? Existe aquilo que nós podemos dizer que é o ordinário, que é o regular, e existe aquilo que é o extraordinário, o excepcional e direto. Amém? Então nós podemos entender a obra do Espírito dessas duas maneiras. De maneira regular, ordinária, que é aquilo que acontece, a obra que o Espírito Santo de Deus opera nas nossas vidas. Até porque o texto, o que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8? Olha, aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, esse tal não é dele. Então é impossível alguém ser crente, cristão, crer em Cristo,
se o Espírito Santo não operar na vida dessa pessoa. Amém? Se nós não temos o Espírito Santo, se a pessoa não tem o Espírito Santo, essa tal pessoa não é dele, não é de Cristo. Quem não tem o Espírito de Cristo não é dele. Amém? Então, nós podemos distinguir essas duas maneiras, daquilo que é ordinário, daquilo que o Espírito Santo opera nas nossas vidas, e aquilo que é o excepcional, o extraordinário. E quando nós olhamos para esses dois textos, nós podemos distinguir dessa maneira. Porque o que está acontecendo ali em Pentecostes, onde eles foram cheios do Espírito, não é algo ordinário, não é algo regular, é algo extraordinário. Amém? É algo excepcional. É o Espírito Santo de Deus agindo diretamente na vida daquelas pessoas. Não é isso? Porque diz que eles estavam lá e de repente, né, como um vento impetuoso, o Espírito Santo de Deus veio e encheu todo mundo, eles foram cheios e ali foram batizados. E às vezes o enchimento que nós lemos lá em Efésios, nós imaginamos que é esse mesmo enchimento, por ser a mesma palavra, mas o contexto é diferente. Então, uma obra regular do Espírito Santo na vida do crente, qual é? A santificação. Amém? É uma obra regular, uma obra ordinária. Você aceita Cristo e você agora começa a viver essa nova vida em Cristo, e o Espírito Santo de Deus vai te transformando, vai moldando o teu caráter, né, para que você seja moldado conforme a vontade, conforme os mandamentos de Deus. Amém? Isso tem a ver com a vida moral, com o caráter do homem. É o Espírito Santo, tem a ver com o fruto do Espírito. Amém? Então, isso é uma obra que nós podemos determinar como uma obra indireta, ou uma obra regular, ordinária. Por quê? Porque o Espírito Santo nos santifica. Como é que o Espírito Santo nos santifica? Através do quê? Nós sabemos que nós somos santificados de maneira, e santos na concepção da palavra de separados, por Cristo pelo sangue. Amém? Pelo sangue de Cristo nós fomos purificados. Mas a santificação também é um processo constante na vida do cristão. E essa obra do Espírito, como é que ele opera? Através da palavra, não é isso? Através das Escrituras, nós somos santificados. Então, queridos, essa é a distinção. E muitas vezes nós olhamos para aquilo que Paulo diz na Efésios e achamos que Paulo está dizendo da mesma coisa que se trata ali no dia de Pentecostes. E quando nós olhamos o contexto, Paulo está falando de algo de caráter moral, de comportamento, né? Paulo está dizendo de viver uma vida santa, de nós nos santificarmos. Enquanto em Atos, Lucas fala de algo, um acontecimento excepcional, extraordinário. Amém? Não é o comum, foi algo incomum. E tão incomum que chamou a atenção de todas aquelas pessoas que estavam ali reunidas. Amém? Então, é preciso que você entenda que existe essa diferença entre aquilo que é extraordinário. E o batismo no Espírito Santo, meu querido, pertence à categoria, ou seja, é uma operação extraordinária do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Amém? Não diz respeito àquilo que acontece regularmente, ou a obra que o Espírito Santo de Deus está operando em nós. Mas é uma bênção extraordinária. E quando nós olhamos para as pessoas e por aqueles que tiveram essa experiência, né, nós vemos que foi isso, essa intensidade, esse extraordinário foi o que verdadeiramente aconteceu na vida dessas pessoas. Houve uma transformação visível, como eu já disse aqui, visível, clara na vida dessas pessoas. Os discípulos, antes desse batismo, eles estavam o quê? Escondido, com medo. Agora esses homens, depois que foram cheios do Espírito, eles são aqueles que estarão diante das autoridades, dizendo, olha, importa-nos obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Amém? Então, o batismo no Espírito Santo é algo excepcional. Não é algo ordinário, comum. Como se fosse
aquilo que nós podemos determinar da santificação, né? Da revelação através por intermédio da palavra, amém? É algo direto, vem diretamente naquele momento, naquele lugar, e ali existe uma experiência. Como eu disse aqui, volto a enfatizar, o batismo no Espírito Santo é algo experimental, amém? Tem a ver com aquilo que você experimenta na sua vida, na sua vida cristã, tem a ver com aquilo que mexe com as tuas emoções. E quando nós olhamos para a palavra, é isso que nós vemos. As pessoas que passaram pela experiência no batismo no Espírito Santo, elas ali, era algo perceptível, era algo que evidente na vida delas. Que aqueles, como nós já falamos aqui do que aconteceu ali na casa de Cornélio, que ali os judeus, aqueles que eram que estavam junto com Pedro, ficaram admirados, porque sobre os gentios também eles estavam recebendo o dom do Espírito. Amém? Claro, até aí sim ou não? Amém? Então, entenda isso. O batismo no Espírito Santo é algo excepcional, direto, amém? Extraordinário. Não está na categoria do que é ordinário, daquilo que o Espírito de Deus opera nas nossas vidas. Amém? E por que nós podemos dizer isso? Onde está a diferença aí? Para que você entenda o que eu quero dizer. Vou dar um exemplo. Imagina que exemplo, o que molha mais? Uma chuva torrencial, aquela chuva abundante, aquela chuva, né, forte, ou o chuvisco? Qual que molha mais? Aquela chuva quando que você sai assim, chega a estar branco, né? Aquela tempestade, aquele aguaceiro, né? Ou o chuvisco, qual que molha mais? Os dois molham iguais, mas qual que é a diferença? Que a tempestade, aquela chuva forte, quando você sai, no mesmo instante você está encharcado. E o chuvisco? Você pode andar um bom tempo, né? E dá tempo de você chegar e ainda, eventualmente você pode ficar até encharcado, mas, né, é aquele chuvisquinho que às vezes nem te molha direito, e você de repente chega ao seu destino não tão molhado, encharcado assim. Amém? Mas os dois molham iguais, é a mesma chuva, né? Intensidade diferente. Queridos, e quando nós olhamos para aquilo que é o batismo no Espírito Santo, isso representa muito bem. Porque o que Pedro disse lá, quando foi questionado, e no seu primeiro sermão, pregando aquelas pessoas, e começaram a questionar daquilo que estava acontecendo, falou: vocês estão embriagados. O que Pedro vai dizer? Qual profeta Pedro cita? Profeta Joel, não é isso? E nos últimos dias derramarei do meu Espírito Santo sobre toda carne. Então entenda isso. O batismo no Espírito Santo é o derramar do Espírito Santo. É aquela chuva que você saiu para fora, ela já te deixa todo molhado, te deixa encharcado. Amém? Então, o que caracteriza esse batismo é esse derramar, é estar encharcado, né? E essa talvez é a maior diferença entre o Antigo e o Novo Testamento, porque a abrangência, e tem a ver com a abrangência. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era concedido a pessoas específicas, a um rei, né, a um profeta, para fim também específico. Mas ali em Pentecostes, o que aconteceu? Né? Se cumpriu aquilo que o profeta Joel disse, e Pedro vai dizer, falou: olha, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda carne. Amém? Sobre toda a carne. Sobre servos e servas, sobre filhos e filhas, sobre jovens e velhos. Não há distinção. Não há separação, nem separação social por idade ou por sexo. Não existe diferença.
Então, o batismo no Espírito Santo é esse derramar, é você ser encharcado. Não é aquele, né? Então aí que eu digo para você dessa diferença entre aquilo que é ordinário e aquilo que é excepcional, extraordinário. Então quando nós somos batizados com o Espírito Santo, esse Espírito é derramado, amém? É uma pessoa cheia e batizada no Espírito Santo ao mesmo tempo. O que seria isso? Se nós pensarmos aquilo que Paulo escreve lá em Efésios 5,18, Paulo está dizendo, né, que ali nós precisamos encher-nos do Espírito, que tem a ver com essa vida de santidade, com essa vida dedicada ao Senhor. Então você pode estar encharcado, viver essa vida, esse derramar do Espírito Santo, e também ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, esse Espírito Santo operando a santificação na sua vida. Então são obras diferentes do Espírito Santo nas nossas vidas, é algo distinto, amém? Estão entendendo até aí ou não? Sim ou não? Então é esse derramar, e quando nós olhamos para o Novo Testamento, é isso que nós vemos, né? Caiu sobre eles, desceu sobre eles, é algo abundante, é algo que nos deixa totalmente encharcados, envolvidos, é diferente, amém? Vou dar um exemplo aqui, a gente pode viver a vida cristã de duas maneiras. Exemplo, todo mundo conhece avião? Quem não conhece, quem não sabe o que é um avião? Todo mundo sabe, sim ou não? Quem já andou de avião? Você diz que conhece, agora quem andou de avião tem mais conhecimento do que você, sim ou não? Por quê? Porque ele experimentou. Então o conhecimento que ele tem a respeito do que é verdadeiramente, aqui no caso, né, do exemplo que eu estou dando, andar de avião, é diferente do conhecimento que você tem, sim ou não? Você conhece, você sabe que é um avião, mas você nunca andou, nunca voou, né? Não é andou, nunca voou. Avião não anda, né? Voa. Você nunca voou de avião. Você conhece, você sabe o que é. Mas você nunca experimentou, nunca teve uma experiência de um voo. Você não sabe o que é a sensação de de uma subida, de uma descida de um avião. Você não sabe. De uma aterrissagem, né? De um alçar voo e uma aterrissagem de avião. Você não sabe porque você nunca andou. E isso representa também muito bem a vida cristã. Você pode saber quem é o Espírito Santo. Você pode conhecê-lo e você sabe aquilo que ele opera em você. Você sabe que é ele que te santifica. Você tem consciência que é ele que te regenerou. Você tem consciência que é ele que te que molda o teu caráter, que produz o fruto do Espírito. Você sabe disso. Mas o batismo no Espírito Santo é alguém que experimentou algo excepcional. Amém? Algo excepcional. E era com esse entendimento que os apóstolos olhavam para as igrejas para a igreja primitiva. Era com esse entendimento. Eles escreviam para pessoas que eles pressupunham que eram pessoas que tinham passado por essa experiência, que viviam essa vida cristã, ao ponto de não ter preciosa para si mesmo as suas próprias vidas, ao ponto de enfrentar, e de fazer grandes coisas para Deus, mas também estar dispostos a enfrentar qualquer tipo de adversidade ou tribulação. Amém? Então, é um derramar, é uma obra direta, é a pessoa estar encharcada pelo Espírito. Você pode ser um cristão, e como eu disse, conhecer o Espírito, saber que é Ele que te santifica, saber que é Ele que te regenerou, saber que é Ele que te revela aquilo que as Escrituras Sagradas nos fala a respeito de Deus e do seu Filho Jesus. Mas
sem jamais ter passado por uma experiência. Amém? Então, o que vem a ser uma ação direta, é uma ação inteiramente do Espírito Santo de Deus. É uma ação inteiramente do Espírito. É o que Paulo, vai dizer lá em Romanos 8, 16. O que Paulo diz lá? Que o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Existe um clamor no coração daquele que tem e que passou por essa experiência. Ele clama, Abba, Pai. É um clamor, não é algo introspectivo. O que é clamar? O que é clamar? Clamar é você. Quando nós falamos clamar, já expressa, uma carga aí de uma intensidade de sentimento. Sim ou não? Uma intensidade, é algo que de alguma maneira nós expressamos exteriormente, um clamor. E Paulo diz que o Espírito Santo de Deus testifica, Romanos 8,16, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então nós vemos que é uma obra do Espírito, não é o que nós fazemos. Enquanto lá em Efésios 5,18, é algo que nós fazemos. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com hinos, salmos e cânticos espirituais. É algo que nós fazemos. Existe a nossa participação nesse processo de santificação. Agora, queridos, o batismo no Espírito Santo é uma obra, é uma ação inteiramente do Espírito, porque o Espírito testifica com o meu espírito que sou filho de Deus. Amém? É uma obra do Espírito. É uma obra específica do Espírito Santo de Deus. Então, isso é importante que você entenda e que você reconheça. E que nós reflitamos se nós vivemos essa vida cheia, se somos essa igreja cheia do Espírito mesmo. Se a vida cristã que você tem vivido tem sido essa vida de uma pessoa que experimentou, que passou por essa experiência do batismo. Se existe no teu coração uma convicção, uma segurança que só o Espírito Santo de Deus pode te dar. Independentemente das circunstâncias, do que te acontece, daquilo que possa acontecer, você continua firme, olhando para Cristo, crendo em Cristo, com a convicção de que você é filho de Deus, porque o Espírito Santo de Deus testifica no teu espírito que você é filho de Deus. Você não tem sombra de dúvida disso. Então é para nós refletirmos se nós somos essa igreja, se você é essa igreja, se você é essa pessoa que passou por essa experiência e que o próprio Espírito de Deus testifica no teu espírito que você é filho de Deus. E que existe um clamor em você, na tua alma, no seu ser, Abba Pai. E Abba Pai, essa palavra é uma palavra de intimidade. Revela a intimidade. Porque Abba Pai quer dizer paizinho. Ele clama. É um clamor de intimidade com Deus. Então isso é importante. Que eu quero repetir para que isso fique gravado na tua cabeça, na tua memória. Batismo no Espírito Santo é uma bênção excepcional, extraordinária, direta. Não existe pelo meio das Escrituras, não, é direta. O Espírito Santo te batiza, é derramado. Ele é derramado sobre você. É direto, é um acontecimento onde você é encharcado, você é envolvido por esse Espírito. Amém? E por último aqui,
nós vemos também que o batismo no Espírito Santo está associado diretamente ao testemunho e serviço cristão. Está associado diretamente ao testemunho e ao serviço cristão. Então, para que essa bênção? Para que eu preciso dessa bênção? Para que eu preciso dessa experiência? Para que você precisa dessa experiência no batismo no Espírito Santo? Para testemunhar, para o serviço, para a obra. E é isso que nós vemos. Nós vemos esses homens agora destemidos, cheios de coragem, de ousadia, saindo por todos os lugares e testemunhando a respeito de Cristo. Cumprindo-se aquilo que o próprio Cristo havia dito em Atos 1:8, né, que eles receberiam poder para ser testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, para que serve o batismo no Espírito Santo? Para você ser testemunha, para você testemunhar. Não apenas testemunhar, mas o teu testemunho ser um testemunho poderoso. Amém? Ser um testemunho poderoso. Então é nessa questão que eu digo, nós podemos afirmar que você pode ser batizado no Espírito e não mostrar o fruto do Espírito. É possível isso? Você ser batizado e não ter os frutos do Espírito. Como eu já disse que você pode ser batizado e ser cheio, ou seja, esses frutos ser visível também na sua vida. Mas você pode ser uma pessoa que recebeu o batismo e não ter o fruto do Espírito. Exemplo, quando eu disse aqui, a santificação, essa vida de transformação, que nós vamos sendo transformados no nosso caráter, isso é um processo, amém? Então imagina que você aceitou Jesus Cristo, você se rendeu a Ele, né? Ou seja, você se rendeu a Cristo. E a partir daquele momento você começa a viver uma nova vida. E agora você vai entrar num processo de santificação, não é isso? Né? É isso que vai acontecer. O Espírito de Deus vai trabalhando na tua vida e vai te moldando, né? Vai te transformando, vai tirando aquilo que não agrada ao Senhor, vai te santificando. Ele opera a santificação. Então você pode, como aconteceu, e nós lemos nas Escrituras, que quando Pedro chegou ali, na casa de Cornélio, diz que Pedro pregou, aqueles homens abraçaram a fé, né, e começaram agora a seguir Jesus. Eles foram batizados, mas eles eram caminhando, começando a caminhar na vida cristã. E eles agora começam a ser moldados, né, ser transformados pelas Escrituras, pela revelação de Cristo, através daquilo que, nem nas Escrituras, né, porque naquele momento ainda não existia, não se tinha aquilo que nós temos hoje, né, do Novo Testamento, mas dos ensinamentos, daquilo da revelação de Cristo, daquilo que eles vão aprendendo, como é que é viver essa nova vida agora. Isso é santificação. Então, você pode ser, né, batizado no Espírito Santo e não mostrar os frutos do Espírito. Quando a gente olha para a igreja de Corinto, aquela igreja era uma igreja onde os dons estavam ali, os dons estavam presentes, sim ou não? Né? Os dons estavam presentes. Ali havia profecia, ali havia interpretação de línguas, ali havia, né, o falar em línguas, ali havia abundância, e o próprio Paulo elogia e reconhece isso na vida daquela igreja. E Paulo diz, olha, eu vejo que em vocês não falta nenhum dom. Existia uma abundância dos dons do Espírito naquela igreja. Mas quando nós olhamos para o caráter e para a vida cristã que aquela igreja vivia, existia problemas naquela igreja, sim ou não? Existia ali situações que precisavam ser tratados e ser transformados, que eles precisavam ser transformados, sim ou não? E quando a gente olha para aquilo que Paulo escreve o 1 Coríntios 13, dentro desse contexto dos dons, e é por isso que Paulo vai dizer, ó, ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu tenha tamanha fé, ainda que eu tenha todos os dons,
Ainda que eu tenha o dom de profetizar, se não tiver amor, nada serei. Por que Paulo articula dessa maneira? Por que Paulo fala dessa maneira? Porque aquela igreja, ela tinha os dons, mas não tinha o fruto do Espírito. Então, é por isso que Paulo vai dizer, olha, você pode ter todos os dons, você pode falar as línguas dos homens, as línguas dos anjos, você pode ter toda a sabedoria, mas se não tiver amor, será como sino que retine. Amém? Então desmistifica um pouco, que às vezes nós pensamos isso, né? E classificamos os cristãos, esse é mais santo, esse é menos santo e tal. Não, queridos, batismo com o Espírito Santo é algo distinto também daquilo que o Espírito de Deus gera em nós como fruto. Você pode ser batizado sim, e receber essa capacitação para o trabalho, para o serviço, mas você necessitar de santificação, você necessitar de ser transformado, e deixar que o Espírito Santo de Deus molde o teu caráter, como acontecia ali naquela, e por isso que Paulo escreve, né? Ali naquela igreja havia divisão, e Paulo chama aqueles irmãos de meninos na fé, de carnais. Olha, eu estou tratando vocês como carnais e não como espirituais, porque eu tenho ouvido que existe divisão entre vocês. Naquela igreja havia problema de sensualidade. Naquela igreja havia problema de litígio entre os irmãos. Eles estavam irmão brigando com irmão, e ao ponto de ir até uma autoridade fora da igreja para resolver aquele litígio, aquela demanda que existia entre irmãos. Então, o que nós podemos entender com aquilo que a Bíblia nos ensina, que o Novo Testamento nos mostra, que você pode ser batizado no Espírito, você ter uma capacitação para o testemunho e para o serviço cristão, mas você não ser cheio, com aquilo que Paulo diz, enchei-vos do Espírito, aquilo que Paulo vai dizer lá em Efésios. E é por isso então que a gente entende, fala, poxa, mas essa pessoa é assim assado, e como é que... É porque muitas vezes que nós achamos que aquilo que se opera, aquilo que está acontecendo, ou aquilo que aquela pessoa está realizando, achamos que ela que está fazendo, e esquecemos que quem opera na vida da pessoa é o Espírito Santo de Deus. E nós esquecemos que a semente é mais importante do que quem semeia. Amém? Porque é o Espírito Santo de Deus que opera. E nós somos esse meio, esse instrumento pelo qual Ele age na vida das pessoas, para a salvação, para a libertação, para... Amém? Tudo bem até aí, sim ou não? Para terminar, o batismo no Espírito Santo é uma bênção, como eu disse, excepcional. Segundo, inteiramente do Espírito, que o Espírito de Deus opera em nós, sendo derramado sobre todos, não é sobre alguns, esse é mais santo, não, é sobre todos, porque é isso que Pedro vai dizer, olha, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre velhos e jovens, sobre servos e servas, sobre filhos e filhas, não há distinção, amém? Então essa bênção é para todo aquele que crê em Cristo. E eu e você, nós precisamos olhar para as nossas vidas e imaginar, será que eu tenho vivido essa vida de ser cheio do Espírito? Será que eu sou cheio do Espírito? Mas naquilo que Lucas escreve lá em Atos, que eles foram cheios. Será que você já experimentou essa plenitude do Espírito na tua vida? E quando nós olhamos, querido, para a própria história da igreja, está repleta de exemplos assim. Talvez uma das histórias mais conhecidas é de Moody. Moody foi um grande evangelista. E diz que ele pregava e ele já tinha, ali Deus estava abençoando a sua vida,
E uma grande obra ele já estava realizando. Um homem simples. E certo dia ele estava, se eu não me engano, saindo de uma reunião, ou se encontrou com duas irmãs, duas senhorinhas. E aquelas irmãs falaram assim para Moody, falou: Moody, nós estamos orando por você, para que você seja batizado com o Espírito Santo. E diz que Moody, no momento ali, ficou meio chateado, falou: poxa, como assim, né? Estou fazendo a obra de Deus, eu estou servindo ao Senhor, e tal. E ele não, ali num primeiro momento, ele não compreendeu bem, ficou até meio que chateado, mas ele começou a clamar e a orar ao Senhor, falou: Senhor, eu quero ser batizado, então me batiza com esse Espírito, eu quero receber dessa plenitude. E ele conta que um dia ele andando por uma das ruas ali em Nova York, né, ele teve essa experiência dessa plenitude, foi algo sobrenatural, algo excepcional, né, que de uma alegria, de um gozo, de uma plenitude de Deus na vida dele. E a partir daquele momento, esse homem nunca mais foi o mesmo, porque as suas pregações mudaram, a sua maneira de viver mudou, porque agora ele havia experimentado algo sobrenatural, extraordinário, que é essa bênção do batismo no Espírito Santo, que nos traz fervor espiritual. Amém? E não existe, querido, mais do que a igreja precisa hoje do que fervor. E nós entendemos que desse Espírito Santo, ele precisa agir nas nossas vidas. E nós precisamos experimentar. Não apenas conhecer, como eu citei aqui o exemplo, né, de você pode conhecer alguma determinada coisa, né, como eu citei aqui o exemplo do avião, você pode conhecer, mas você nunca experimentou. Você sabe de tudo aquilo que ele faz, de tudo aquilo que ele pode fazer por você, mas você nunca teve uma experiência. E eu creio que é isso que nós precisamos nesse tempo, que todos nós cristãos experimentar dessa bênção que está disponível a todos nós. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Feche os teus olhos. Que você possa clamar ao Senhor nesse instante, e pedir para que o Espírito Santo de Deus, ele acenda essa chama nos nossos corações. Que nós saiamos dessa vida, muitas vezes que nós estamos acostumados e confortáveis, mas que o Senhor possa nos despertar. Que o Espírito Santo de Deus possa nos convencer, que nós assumamos a posição que o Senhor tem para todo aquele que crê nele, de sermos cheios do Espírito. Que você deseje isso para essa igreja, que você ore, que você busque ao Senhor, que você creia que Jesus Cristo é aquele que nos batiza com o Espírito Santo, e que você esteja preparado para testemunhar, para o serviço, para testemunhar com autoridade, com poder. Que você não viva uma vida cristã acanhada, com medo do que te possa acontecer, mas que você viva uma segurança plena no Senhor, que você deposite a sua vida nele e esteja disposto a fazer com que ele seja conhecido, ele seja reconhecido, adorado, exaltado em nome de Jesus. Ore ao Senhor, que ele te desperte o teu coração, que ele traga esse fervor, que você receba esse batismo, que você seja essa pessoa cheia, algo que você não compreende, algo que não é natural, que não é comum, algo que você nunca experimentou na tua vida. Que você busque isso, querido, porque é isso que o Senhor tem para você. Essa é a promessa do Pai para a sua igreja. Essa é a promessa do Pai para o seu povo. E não tem mais nada que nós precisamos nesse tempo, é essa igreja. Essa igreja, totalmente rendida a Jesus Cristo, totalmente olhando para Cristo, porque é isso que o Espírito Santo de Deus nos faz. Ele veio, e a palavra do Senhor diz que a sua essência, aquilo que ele faz é glorificar Jesus Cristo. Então que você possa olhar para Cristo, que você
clame e fala: Senhor, eu preciso, e eu quero, eu desejo. Eu desejo, Senhor, eu quero experimentar, eu quero, Senhor, experimentar essa mesma experiência que tantos servos do Senhor viveram. Eu quero viver esse despertamento, esse fervor. E as palavras que saírem da minha boca não sejam minhas, mas que sejam diretamente, ó Pai, que toque o coração, porque o Teu Espírito Santo falará, o Teu Espírito Santo agirá através da Tua palavra, através das Escrituras Sagradas. Não serão palavras, Deus, lançadas ao vento. Que Ele possa te renovar, que Ele possa te dar força, e que você não viva na mornidão, e que você não viva com aquilo que você está acostumado. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti nesta noite, Senhor. Eu clamo por essa igreja, eu clamo por cada vida, Senhor, eu clamo, Senhor, por cada um de nós. Oh Espírito Santo, é Tu que faz a obra, és Tu que faz a obra na nossa vida, na igreja. É Tu que faz essa obra excepcional. Deus, e nós cremos, e nós olhamos para Jesus, Deus, e nos colocamos em submissão à Sua palavra, à Sua vontade. Deus, e que, Senhor, assim como o Senhor visitou e o Teu Espírito Santo encheu, Deus, a vida de tantos irmãos, ó Pai, em tempos também difíceis, em tempos de, Deus, de aridez, de mornidão espiritual, que, Senhor, o Senhor nos visite nesse tempo também, que o Senhor, ó Deus, encha os corações, que sejamos cheios do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Que nós sejamos um povo, Senhor, que vive em submissão inteiramente a Cristo. Oh Deus, vivendo uma vida assim, ó Pai, santificada, uma vida, Senhor, no Teu altar de santidade. Mas, ó Pai, homens, mulheres ousados, Deus, homens, mulheres, ó Pai, cheios do Teu Espírito Santo. Deus, homens e mulheres, ó Pai, que não se renderão e não recuarão diante, ó Pai, das barreiras, das adversidades e daquilo, Senhor, que possa se colocar diante de nós. Mas que nós possamos, ó Pai, ser, ó Deus, ousados, ó Deus, como tantos servos do Senhor foram, para falar do Teu amor, para pregar a Tua palavra, Deus, e para tocar o coração do pecador, e ele se arrepender e ser salvo, e crer em Cristo. Deus, haja nessa igreja, haja na vida de cada irmão, no pensamento, tira toda a barreira na mente, na alma, no coração. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, quebranta os corações do Teu povo. Senhor, desperta a Tua igreja neste lugar. Deus, tira, Senhor, toda a preguiça, Deus, todo o marasmo. Deus, em nome de Jesus, que nós, ó Pai, possamos, ó Deus, ser obedientes, como aqueles irmãos ali foram obedientes ao Senhor. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Deus, e que nós sejamos essa igreja, que nós possamos esperar em Ti. Oh Deus, e que nós possamos, ó Pai, crer que Tu és aquele que nos capacita para testemunhar um testemunho de poder nesse tempo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, eu clamo por essa igreja, o vento do Espírito Santo sopra sobre esse lugar, acende, ó Deus, a chama no coração do Teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aquele que anda vacilante, Deus, que ele tenha uma experiência contigo, algo sobrenatural, Deus, algo inexplicável, insondável, Deus, e que a sua vida seja transformada, Deus, e que nós sejamos, ó Deus, crentes, ó Deus, convictos, crentes, ó Pai, que verdadeiramente, Deus, sabe, Senhor, quem são, sabe, ó Deus, o que recebeu de Ti, em nome de Jesus, Pai, faça a Tua obra neste lugar. Faça a Tua obra nessa igreja, Senhor. E que nós, ó Deus, tenhamos, ó Pai, essa coragem, essa ousadia de sairmos das quatro paredes. Deus, e não confiar nas nossas estratégias, e não confiar, ó Pai, naquilo que sabemos, nos nossos métodos, ó Deus, mas confiar, ó Pai, na autoridade do Teu Espírito Santo, confiar, ó Deus, naquilo que o Teu Espírito Santo nos dá, desse vigor, Deus, dessa ousadia, dessa capacidade, dessa coragem, para testemunhar, para viver um evangelho vivo, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, do Teu povo. Deus, tenha misericórdia, Senhor, daquele, ó Pai, que ainda não entendeu.
Tem misericórdia dessa igreja, aviva o coração do teu povo, em nome de Jesus, Pai. Que eles saiam, ó Deus, das suas vidas cômodas, e Senhor, comece a buscar a Ti, olhar para Jesus verdadeiramente. Deus, se esvaziando, de si mesmo, Senhor, e se rendendo aos Teus pés. Deus, e colocando toda a sua vida, todo o seu ser, em submissão à Tua palavra, em submissão a Jesus Cristo, que é aquele que nos enche em todas as coisas, que é aquele que nos batiza com o Espírito Santo, que é aquele, ó Pai, que nos renova, Deus, que é aquele, Senhor, que faz com que, Deus, cada um dos Teus filhos sejam, Senhor, aqueles que irão, Deus, para ser verdadeiramente luz, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Eu Te dou graças, eu Te louvo pela Tua palavra, eu Te dou graças pelo dom do Espírito Santo de Deus, que está disponível, Senhor, a todo aquele que crê em Jesus, que todo aquele, Senhor, que abraçou a fé, que o Senhor encontre aqui, Senhor, corações verdadeiramente, ó Pai, desejosos de Ti, de conhecer mais da Tua palavra, mais do Teu amor e mais da Tua graça, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Deus abençoe. Até a próxima semana.